Oi, gente. Oi, Camilona. Tudo? Tá me ouvindo? Oi, gente. Boa noite. Estão ouvindo a gente? Esperar o pessoal entrar um pouquinho para a gente dar início à nossa live hoje com essa super convidada. Só tem convidadas varas, né? Oi, Melissa. Oi, Ângela. Oi, Ana. O pessoal tá entrando aí. Amiga, eu tô te escutando um pouquinho baixo. O meu também tá baixo. Alô? O teu tá um pouquinho baixo. Forte. Pronto, agora tá massa. Devia estar em cima do microfone. E Pronto. A minha sogra. Bem-vinda, dona Márcia. oi, mãe do Diego. Vamos começar, amiga? Vamos, que temos muito a falar, né? É. Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de introdução alimentar. Eu convidei a Camila Lima Bezerra, conhecida como Camilona. Eu sou Daniela Fiorini. Vou me apresentar um pouquinho, talvez nem todo mundo me conheça, né? Sou nutricionista, nós somos formadas, vamos fazer 12 anos de formados agora em julho. Sou especialista em nutrição clínica funcional, nutrição materno-infantil, da concepção e adolescência e nutrição vegetariana. Atendo tanto no consultório quanto também sou preceptora de estágio de uma instituição. E convidei minha amiga Camilona, que é expert nessa área, para a gente falar hoje sobre como preparar e ofertar os alimentos aos bebês na introdução alimentar, certo? Então, Camilona, por favor, se apresente. E, gente, quem quiser colocar perguntinha, pode colocar aqui. A gente fez alguns tópicos, mas também podem colocar aqui perguntinha salona. Podem colocar aqui também perguntinhas que a gente também vai abordando, tá certo? Pode Então, iniciar. ótimo. Então, como a Dan falou, eu sou a Camilona. Então, né, eu sou nutricionista materno-infantil. Então, antes de ser nutricionista materno-infantil, eu era uma nutricionista voltada para a área de segurança alimentar. Então, eu sou mestre em segurança alimentar. Sempre gostei de cozinha, cozinhar, preparo de alimentos. Então, essa área assim, é uma área que eu domino bem. E depois fui para a área de materno-infantil, depois que meus filhos nasceram. E me apaixonei por essa área, né? Então, quem me segue lá no meu Instagram sabe, assim, que meus olhos brilham, né? Quando eu falo sobre essa área, né? Então, são dois amores que eu tenho. Mas vamos lá pro assunto, né? Primeiramente, eu quero falar que essa aqui é uma live interativa. Então, conforme é comum sentir bastante dúvida em alguns assuntos. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem deixar aí as perguntas. Aí quero fazer o pedido também para vocês. Se vocês puderem apertar nesse aviãozinho que tem aqui do lado do comentário e enviar essa live para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês acham que, Maravilha! Olha né, que aí, é amiga. interessante esse assunto. Então, sempre tem uma. Exatamente. A Patrícia entrou. Então, as Vamos pessoas. chamar todo mundo, gente, porque Vamos essa chamar todo live mundo, aqui né, é que, maravilhosa. que seja interessante esse assunto para elas. Que é um assunto que eu gosto, né? Então, assim, eu falei no meu Instagram que era um assunto para as pessoas que estavam em introdução alimentar, mas na verdade é um assunto que ele é, assim, para qualquer família, né?
Exato. Então, eu vou falar desde o momento que a gente escolhe o alimento, como é que a gente deve escolher esse alimento, o preparo. Muito grata, Ângela. O preparo desse alimento, o armazenamento. Então, tudo a gente vai conversar agora, certo? E eu vou começar justamente pelo começo, né? Que é a escolha desses alimentos no supermercado. Então, inclusive, no momento que eu faço a consulta de introdução alimentar, eu gosto muito de fazer uma listagem de alimentos para que a pessoa ela possa levar no supermercado e ela já ter aquela lista de alimentos para ela saber logo quais são as opções, porque os pais eles ficam muito perdidos ou ficam muito presos a certos alimentos, tipo fruta. A pessoa fica mais ligada no mamão, banana, pera, maçã, e aí Isso. esquece que tem a uva, esquece que tem o Abacate, pêssego, por exemplo, o abacate, a ameixa, maracujá, então, que é a mais maracujá. doce, né? Então, as pessoas esquecem de algumas frutas, né? Chega lá no supermercado, parece que dá um branco. Então, é importante fazer uma lista de Isso. compras para poder, na hora, lembrar. Então, fazer uma lista de todas as possíveis frutas. E é super, super importante a gente escolher frutas da época. Porque as frutas da época, elas são mais nutritivas, né, Dan? Porque Isso. elas conseguem captar, como elas são da época, né? Elas estão na melhor forma delas. Elas estão conseguindo assim, captar toda a questão da luz do sol, da terra, os nutrientes. Então, elas são O sempre sabor melhores. fica mais agradável, né? Elas precisam de menos agrotóxicos, inclusive as que não são orgânicas, elas vão precisar de menos agrotóxicos, então por isso também que é algo positivo. Então sempre observar quais são as frutas que são da época, né, para poder estar escolhendo. De modo geral, é algo até que eu ensino para os meus filhos quando eu vou ao supermercado, é saber escolher uma fruta ou uma verdura, que é algo muito simples, que é basicamente olhar. Então não é talvez até por isso que muitas vezes as pessoas optem por alimentos industrializados, porque elas vão lá e o alimento industrializado está empacotado, eu vou lá, pego qualquer um e não preciso ficar escolhendo. E a fruta, não. A fruta a gente tem que olhar se está amassada, se a casca ela tem alguma ruptura, né? Porque o que acontece? A fruta, a camada de proteção da fruta é a casca. Então, se a casca ela estiver rompida, seja por um motivo de queda, de pancada, de mofo, o interior dela vai estar contaminado. Então, a gente já sabe o seguinte, que se aquela fruta ela estiver com a casca rompida, a gente já não deve escolhê-la, certo? A gente deve procurar outra. Então, de forma geral, essa é o nosso critério de escolha. Camilona, e aquele mamãozinho que tem uma parte ali com fungo, a gente deve escolher ele, tipo, descartar essa parte? Pronto, de jeito nenhum deve escolher. Porque o que acontece? O fungo, quando ele aparece, ali é o que ele está mostrando, né? O que os nossos olhos... Visível, né? O que é visível a olho nu. Olhos. Porque se for através de um microscópio, a gente vai ver que o fungo ele está muito além disso, né? Oi, amor, bem-vindo à live. Oi, Diego. E aí, o que acontece? Esse fungo ele vai entrar no interior da fruta e ela vai estar toda contaminada. Inclusive, esses dias eu coloquei até nos meus stories falando assim, gente, não comprem frutas já cortadas no supermercado, aquelas frutas já porcionadas. Por que eu não indico? Porque, geral, alguns supermercados, sendo eles a maioria, eles fazem isso como uma forma de reaproveitar. Às vezes a gente vai no supermercado, eles têm roedores, né? Porque tem rato em supermercado, né? Assim, até um trabalho muito grande que eles têm para poder evitar esse tipo de situação, mas tem. E às vezes vai lá, o rato rói de um lado, eles cortam e vendem o outro. Ou, às vezes está estragado de um lado, eles cortam e serve o outro. Então, infelizmente, às vezes até o dono do supermercado não sabe, mas o manipulador, pensando em fazer economizar, ele faz. Então, eu não indico. Sem contar que um alimento que ele já está cortado, a gente não consegue higienizar, porque ele está lá cortado, né? Isso. E em relação às frutas, né? Em relação aos legumes também, a gente dá preferência aos que estão com a casca íntegra, que não estão murchos, tipo um chuchu murcho. Então, a gente dá preferência a esses alimentos com a casca íntegra.
berinjela, às vezes, ela tem uns buraquinhos. Esses buraquinhos são as minhoquinhas que entram, né? Quando a gente vai cortar, a gente encontra algumas minhoquinhas lá dentro. Elas não são nocivas. Melone, a Lília está perguntando, e as maçãs de saquinho? Elas são só pré-lavadas, elas não são higienizadas. Assim, então, eu particularmente vai fazer a higienização em casa. Exatamente. Né? Eu particularmente não gosto muito, porque eu não tenho boa experiência com essas frutas que vêm assim no saco, porque algumas estão boas, outras não estão, então eu até perco a oportunidade de estar escolhendo. Então eu não tive boas experiências com isso, certo? Uhum. E acontece também com a laranja, né, amiga? Também. Às vezes a gente compra o saco e aí já tem algumas que já estão muito maduras, né? Então, o ideal é escolher cada uma separadamente, não é isso? Exatamente. E aí, em relação à berinjela que eu estava falando, aquelas minhoquinhas que estão dentro da berinjela, elas não são nocivas. Inclusive, a Júlia ama brincar com elas. Quando a gente tá cortando as berinjelas, ela adora pegar as minhoquinhas. Então, ela sempre pergunta, mamãe, cadê as minhoquinhas? E aí, elas não são nocivas. Ali é só você tirar, limpar, né? E tudo certo, tudo bem. E um ponto positivo é se tiver essas minhoquinhas, gente, tanto na berinjela quanto nas folhas, né, amiga? Se tiver lá o corte dela das folhas, significa que tem uma quantidade menor de agrotóxico, né? Exatamente, exatamente. E em relação aos outros insumos, né? Os insumos secos, vamos supor, aveia, uma bebida vegetal, arroz, feijão, assim, o critério é a gente ler a lista de ingredientes, certo? A lista de ingredientes, gente, existe uma legislação que rege toda essa questão do rótulo. Às vezes a gente olha um rótulo e acha assim que aquele rótulo foi criado, né, como acharam melhor, mas não, existe uma lei que fala o tamanho da letra, o que pode estar escrito, o que não pode. Inclusive, tem muitos rótulos errados no supermercado. Tem rótulos que falam lá 100% natural, sem aditivo e sem conservante. Isso daí não é permitido falar no rótulo, certo? Uhum. Mas aí, em relação à lista de ingredientes, de modo geral, olhar na lista de ingredientes e os alimentos que estiverem a lista de ingredientes mais curta são os melhores. E a gente observar essa lista de ingredientes. Ela tem ingredientes que eu não conheço, eu não sei o que é, né? Porque às vezes a gente olha aí, tem farinha, tem açúcar, tem água, aí tem lá alguns estabilizantes com nomes esquisitos. Então, quando você olhar que tem alguns nomes esquisitos, você já liga o sinal de alerta e aquele alimento possivelmente não vai ser algo bom, certo? A gente sempre pode ser o que tem uma opção melhor. Então, se quando for comprar um leite, por exemplo, um leite em pó, olhar a lista de ingredientes. Então, procurar um que tenha apenas leite, certo? For procurar um queijo, escolher um queijo que só tenha lá leite, coalho e sal. Pronto, não precisa ter mais do que isso. Então, quando a gente vai escolher uns alimentos, a gente escolhe os mais resumidos possíveis. E também uma coisa que eu gosto muito de falar é porque às vezes a gente fica muito em dúvida, assim, tem o leite, eu posso usar o leite da fazenda de fulano, eu posso usar o queijo que foi feito lá na minha cidade. Gente, eu não indico que seja a parte falando das minhocas da berinjela. Tem gente que morre de medo. Olha, existem até estudos, inclusive foi minha amiga Marcela, não sei se ela tá aqui. Tá, se ela não tá aqui. Ela pode ter saído, ela tá cansada, mas se ela sair, ela tá perdoada. Inclusive foi até a Marcela, ela teve que pesquisar, gente, sobre essas minhocas, porque as pessoas tinham reclamado lá no restaurante que tinha encontrado a minhoca na salada. E é interessante que a minhoca, ela tem as proteínas, ela pegou um estudo lá científico que as minhocas, elas têm as mesmas proteínas do alimento que ela tá dentro. Tipo uma minhoca de goiaba, ela é quase uma goiaba viva, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Para os vegetarianos não é bom não, amiga. Vou comer. Tira e deixa os vegetarianos vão furar a dieta. As vegetarianas vão furar a dieta.
Então, gente, eu tava falando do queijo, né? Então, o queijo. Ah, será que eu compro queijo de tal lugar e tal? Gente, ó, não comprem. Por que que eu vou dizer que não compre? Por quê? Para fazer aquele queijo que a gente vê no supermercado, Deus me livre comprar, comer uma goiaba viva, né, Mirla? Fazer uns picolé de goiaba viva. Então, As bichinhas das minhocas. Então, o que que acontece? Para fazer aquele queijo, a vaca, ela foi vacinada, a vaca ela teve um tratamento de saúde, ela tem um veterinário que faz o acompanhamento dela, o leite é retirado lá da forma mais adequada, é refrigerado, então existe todo um cuidado por trás. E o queijo não, né? Esses queijos que são feitos de forma clandestina, a gente não sabe se a vaca foi vacinada, como é que foi feito tudo isso. Às vezes a gente tem uma ilusão de que é mais saudável porque está fora da indústria. Mas o que na verdade não é bem assim, porque aí a gente corre o risco. Então a indústria começou a existir justamente, e existem, né? A legislação, né, amiga? Tem A legislação, né? selos, né? Exatamente. Os procedimentos, existem os procedimentos a serem seguidos, tentando preservar a saúde da população. Então, não é à toa. Então, quando a gente compra algo, né? Aí, o que é que eu faço? O que é que eu sempre indico? Quando vocês forem comprar os produtos de origem animal, observar o selo CIF, certo? Depois eu vou ler aqui o que ela tá falando, a Nutri, Ana Cláudia, né? Então, quando a gente for comprar os alimentos de origem animal, a gente olhar o selo do selo da Inspeção Federal, porque aí garante todo o rastreamento, garante todo o cuidado que teve em relação a essa alimentação, certo? Vamos ler aqui. Meninas, passei a receita do pão de espinafre do Hulk. Meu paciente de 9 anos está em processo de mudança de hábitos. Ele adorou. Que legal. Gente, assim, só uma pausa, né? No Instagram tem essa receita aqui do Hulk. Foi a Juju que fez o pão do Hulk. Então, vocês puderem ir lá. No YouTube também, ela e o Gabriel. Sim, né? A gente colocar alguns. Estamos tentando colocar alguns vídeos lá. De vez por outra a gente coloca. Mas eu amo fazer aqui. Coisa boa. Então, gente, pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à compra, vocês podem ir deixando aí que a gente vai procurando responder. Aí eu vou passar para outra parte, certo? Amiga, fala só um pouquinho das polpas, né? Porque às vezes sim. tem mães que têm dúvida se pode dar polpa, né? Certo. Não na introdução, não sei. O suco, né? O suco de polpa. Mais pra frente, exato. Porque a gente só pode indicar o suco para a criança, gente, a partir de 1 ano de idade. Não necessariamente essa criança precisa tomar esse suco, né? Mas se por um acaso a família quiser ofertar, somente a partir de 1 ano de idade, não é isso, amiga? Exatamente. O suquinho só a partir de 1 ano de idade, se a família quiser dar. Isso. Em relação à polpa, gente, a polpa é o seguinte, a polpa não é preparada com frutas selecionadas, né? Então, as polpas são feitas com frutas que não servem para ser vendidas, né? Assim, não serve não porque está estragado, mas porque tá feia, né? Tá um pouquinho, tá mais madura, amassada, tá amassada, né? E aí existe todo um processo de pasteurização. O que é a pasteurização? É uma elevação da temperatura a um nível que elimina os micro-organismos. Então, é uma polpa que ela passa por esse tratamento térmico justamente para evitar qualquer tipo de contaminação. E aí tem algumas polpas que tem somente a fruta e a água, né, amiga? E tem outras frutas que adicionam outras coisas além disso, né? Às Exatamente. vezes adoçam, às vezes utilizam algum estabilizante, algum aromatizante, né? Então tem que tomar cuidado e observar, como a Camilona disse, né? Aquela que tem menos ingredientes e, se possível, só ter a fruta e água, né? Exatamente. Se possível, só ter a fruta e água, não ter aditivos. Então, quanto mais pura a polpa, melhor. Mas a gente sempre pensa assim, né? O que é melhor? Eu gosto muito de trabalhar nisso, sabe? Eu não tenho muito esse terrorismo, assim, não pode polpa. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer o que é possível pra gente. O que é a prioridade? É comer fruta. Aí, a outra opção,
beber um suco da fruta feito em casa. Outra opção, fazer o suco da polpa. E, em último lugar, um suco de caixa que seja só a fruta, que hoje em dia a gente tem algumas opções, né? E eles Tem de conseguem caixa e fazer... de garrafa, né? Tem alguns e também. eles conseguem fazer sem aditivos porque ele tem todo um processo tecnológico por trás disso, certo? Uhum. Mas que eu não indico, né? Porque existem perdas nutricionais com certeza do que um suco fresco e um suco feito, certo? Pronto. Falar da compra e agora o armazenamento, certo? Então, eu gosto muito de orientar os pacientes a consumirem frutas em temperatura ambiente, sabe? Eu acho que fica mais fácil do bebê, ele, principalmente bem no início, bem do início da introdução alimentar, quando o bebê está passando pelo processo, o que acontece? O leite materno é um líquidozinho bem morninho, né? Então, ele, do nada, ele vai encontrar um alimento super novo, sabor diferente, cheiro diferente, cor diferente, a textura diferente, e ainda está gelado, então vai ser muita coisa. Então eu gosto muito de Muita deixar o mais... informação, né? Para essa Muita criança. informação. Inclusive, eu gosto muito de colocar os primeiros alimentos da introdução alimentar, os alimentos eles mais docinhos, mais suaves, né? Menos ácidos, porque eles vão parecer mais com o leite materno e vai causar menos choque. E então eu gosto muito das frutas ser mantidas em temperatura ambiente, certo? São poucas que a gente precisa de uma refrigeração mesmo. E aí a gente sempre está fazendo uma compra semanal que é possível manter, né? Sim. Existem também alimentos como cenoura, que também tem que ter um cuidado de colocar dentro da gaveta, protegido da umidade, para ela poder não murchar tanto, certo? E aí, vou falar do preparo desses alimentos. Vou falar para vocês rapidamente, porque senão a gente vai demorar, assim, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho, que é muito assunto. Mas falando rapidamente sobre o preparo dos alimentos. Olha, eu sempre falo no consultório o que eu vivi na prática, porque aqui em casa eu não tenho ninguém. Assim, não tenho ninguém para fazer as coisas para mim, sou eu que faço. E aí, o que eu fazia na introdução alimentar dos meus filhos? Porque eu tinha que ter praticidade. E aí, eu tirava um dia da semana, que geralmente era um domingo, meu marido estava em casa, e eu ia no supermercado, comprava um legume de cada, porque a prioridade eram meus filhos, então eu tinha que ter uma variedade para eles, né? Lógico que o nosso hábito alimentar é comer salada e tudo, mas aquela saladinha separadinha e tudo no início deles, então é a prioridade. Então eu ia no supermercado, comprava um legume de cada, comprava lá uma berinjela, comprava uma abobrinha, comprava uma beterraba, um maxixe, um quiabo, comprava um de cada. Chegava em casa, lavava tudo. E aí eu já ia começar os cortes, certo? Então antes de cozinhar, eu já cortava tudo. Então cortava aquela abobrinha. Então, como é que é orientado o corte? Eu gostava de cortar todos já no formato para servir para a criança pegar. Porque mesmo que eu quisesse ofertar ele amassadinho, eu poderia amassar depois, eu poderia deixar cortado no compridinho e depois amassar. Então, eu já cortava no compridinho. Então, a ideia Amiga, antes de tu começar o corte, como é que é essa higienização, né? Que muitos têm dúvidas, né? Em relação... Na introdução alimentar, em relação aos legumes, a gente não precisa higienizá-los nenhum. As frutas a gente precisa, eu vou falar depois. Mas os legumes a gente não precisa higienizar, porque todos eles vão passar pelo calor. O que acontece? O critério de higienização dos legumes, das frutas, é o seguinte: vai para o fogo, não precisa higienizar. Não vai para o fogo, precisa higienizar. Então, aquela cebola que vai ser usada para refogar, ela não precisa, porque ela vai para o fogo e vai eliminar os micro-organismos. Não vai para o fogo, tem micro-organismos, certo? Então, eu deixava tudo cortadinho, no compridinho. Então, qual é o tamanho ideal do corte? É o tamanho de um dedo. Tamanho de um dedo. E mais ou menos da largura do pulso da criança. Certo? Então, mais ou menos da largura do pulso da criança. Então, a gente vai cortar assim do tamanho do dedo, da largura do pulso da criança. E aí, eu oriento que corte todos padronizados. O mais padronizado possível. Quando vocês puderem fazer tudo igual, é melhor. Por quê? Porque na hora de cozinhar, eles vão cozinhar todos ao mesmo tempo.
Eles não vão ficar uns mais crus, uns mais cozidos, e aí a gente vai ter que tirar uma parte. Então, quanto mais parecido eles ficarem, mais fácil. Então, eu ia lá e cortava tudo. Então, a abobrinha nesse formato, a berinjela nesse formato, a beterraba também, como se fosse uma batatinha palito, só que mais grossinha. E aí, eu gosto muito de indicar o cozimento a vapor, porque ele mantém mais os nutrientes do que aquele imerso em água. Porque o imerso em água, ele vai diluir na água. Então, o cozimento a vapor, ele vai manter mais esses nutrientes. E aí, eu ia por partes. Ou então, eu colocava na panela a vapor, tipo uma cuscuzeira, eu colocava metade dela a abobrinha e a outra metade, vamos supor, chuchu, que eles têm mais ou menos o tempo de cozimento parecido. E aí eu deixava eles cozinhar al dente, certo? Eu não deixava ele cozinhar até totalmente. Ficar muito mole, né? Exatamente. Porque quando eu fosse servir para minha filha, para o meu filho, eu ia ter que reaquecer. Porque eu tô falando isso daí para vocês, que eu tô preparando, que eu vou congelar tudo. Porque eu fazia para a semana inteira. Isso. Eu esqueci de falar esse detalhe, né? Que todo esse processo de preparo que eu tô falando para vocês era um processo de preparo que eu fazia para deixar a preparação para a semana inteira para eles. Então, a semana inteira eles tinham cenoura, berinjela, maxixe, quiabo. Então, todas as refeições eles comiam um alimento diferente e para mim não dava trabalho nenhum para fazer isso. Porque eu me programava no domingo, eu já preparava tudo. E aí você cozinha e deixa al dente. E aí quando ele estiver al dente, você imediatamente coloca em uma água gelada com gelo. Para quê? Para poder ele abaixar a temperatura, para ele ficar frio, ele parar de cozinhar. Porque se eu deixar ele em temperatura ambiente, ele vai demorar muito para poder esfriar e ele vai continuar cozinhando e ele vai ficar muito mole, muito macio, né? Que é o que a gente não quer. E aí a gente dá esse choque térmico. E esse choque térmico, ele se chama branqueamento. Todo esse processo é o branqueamento. Inclusive, que ele mantém mais os nutrientes do alimento. Quando a gente faz esse processo de choque térmico do alimento, a gente consegue manter mais. E eu gosto muito de indicar, poxa, eu esqueci, eu ia trazer aqui. Mas eu acho que vocês devem saber. Se vocês não souberem aí, vocês me falam, depois eu arrumo um jeito de mostrar. Eu comprei umas formas de silicone, tipo bolo, só que é de silicone. Por que eu gosto muito dessas formas de silicone? Porque a gente coloca os legumes nela e bota para congelar. E quando a gente vai retirar, a gente consegue tirar os pedacinhos soltos. Não fica aquele bloco de gelo que você tem que pegar assim aquele bloco e descongelar todo para pegar um pedacinho, vamos supor, de brócolis. Você consegue congelar todos separados. E aí eu pegava essa forma grande de silicone e botava lá, vamos supor, o brócolis. Aí eu botava várias arvorezinhas de brócolis, umas ao lado das outras, sem encostar. E aí cobria com um filme plástico ou com um prato e colocava para congelar. Como ele já estava frio por conta do banho gelado, ele congelava rapidinho. Tipo, em 2 horas aquele legume já estava congelado. Aí o que eu fiz? Eu comprei várias formas dessa de silicone e colocava uma em cima da outra. Quanto tempo na água com gelo? O tempo que servir para esfriar mesmo. Porque você vai ver que ele vai esfriar quase imediatamente. Porque o gelo vai derreter, a água até vai ficar menos fria. E aí você já pode tirar, escorrer essa água, né? Porque não vai para o congelador com água. Pega cada pedacinho e já bota na forminha e já bota no congelador imediatamente. Tampa, né? Só para proteger, para não deixar resíduo do congelador cair em cima do alimento e contaminar. Então, por isso que tem que ir protegido. E aí eu deixava algumas horas lá para poder congelar. E depois eu retirava dessas formas de silicone e guardava em uma vasilha de vidro grande que eu tinha. Inclusive, eu guardava tudo misturado. Eu colocava dentro beterraba, berinjela, maxixe. Quando eu ia... Na hora do almoço, quando eu ia escolher o que elas iam comer, assim, eu saía catando, parecia até pecinha de brinquedo, porque eles ficavam todos soltinhos e eu conseguia escolher qualquer uma. Ai, então era bem prático, muito prático. E aí eu consegui escolher, eu quero um maxixe, quero um quiabo, só um instante. E também é bacana, amiga, isso aí que você falou, né, o branqueamento, porque ele permanece a coloração do alimento vivo. Então, por exemplo, o brócolis, né? Quando você faz o processo de cocção e depois coloca nessa água gelada,
ele fica bem verdinho, ele permanece bem verdinho, ele não fica escuro, né? E isso também é um Exatamente. atrativo aos olhos da criança, né? Essa cor viva. Exatamente. Outro ponto, te esqueci de falar. Então, às vezes a gente vai no restaurante e vê aqueles brócolis assim com verde lindo, né? Aí faz em casa, fica um verde feio. Aí a gente pensa, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Aqueles brócolis ele deve ser tudo de mentira. Mas não é, só o branqueamento. Toda vida eles fazem branqueamento. Esses restaurantes self-service, eles sempre fazem branqueamento para o brócolis ficar daquele jeito, pode ter certeza. Outra opção também que a gente tem é que existem alguns legumes que a gente encontra congelados já, que são bons, não tem problema, né? A não ser que a gente opte realmente por só utilizar orgânicos. Porque se a gente for optar escolher optar só por orgânicos, aí a gente vai excluir alguns, né? O brócolis, por exemplo, é bem difícil de encontrar. Mas existem opções de legumes congelados, que aí como é que você sabe se é bom ou não? Lista de ingredientes. Então a gente tem o hábito, gente, de ler a lista de ingredientes. Então, lê a lista de ingredientes. Só tem brócolis? Ok, sem problema, pode comprar. Então, em relação a isso. Pronto. Em relação aos legumes, eu congelava dessa forma. Aí, o arroz. Eu fazia o arrozinho sem sal, o feijãozinho sem sal, carne sem sal, e também eu tinha que ser prática. O que eu fazia? O feijão eu congelava em formas de gelo, o arroz também congelava em formas de gelo, carninha também, então eu já deixava tudo congelado. Às vezes era uma coxa de frango, aí eu congelava, como eu congelava os legumes, congelava nas formas de silicone, deixava lá espalhadinho, e aí eu conseguia descongelar só aquela forma, às vezes era uma coxa cozida, e aí eu congelava o caldo à parte. Inclusive, tem um Reels meu que eu coloquei, até hoje, inclusive, que é fazendo um caldo de legumes. E aí, esse caldo de legumes, no final, eu coloco eles nas forminhas de gelo para congelar e depois boto num saco e amarro. E a gente dá para fazer isso com caldo de frango, com caldo de feijão. Então, quando vai congelar, não precisa, congela só os grãos e o caldo, né? E pronto, em relação ao almocinho era isso, eu deixava tudo congelado. Em relação a temperos... Isso serve tanto para o almoço quanto para o jantar, né, dessa criança. Exatamente, serve tanto para o almoço quanto para o jantar. E em relação a temperos naturais, né? O que é permitido na introdução alimentar? Todos os temperos naturais. Açafrão, curry, cebola, alho, cebolinha, cheiro verde, coentro, manjericão, Tá doida orégano. do coentro. Eu também. Coentro e cebolinha é comigo mesmo. Coloco em tudo. Tomate. E aí o feijão, quando eu ia fazer o feijão, eu já colocava na panela. Eu pegava, deixava de molho, né? Então o feijão... eu esqueci de falar, o feijão sempre deixar de molho, no mínimo 16 horas esse feijão de molho, né? Isso. Né, Nutria? Ela pode falar. Vou deixar a Dan falar. Fala, Dan. Eu gosto de indicar de 12 a 24 horas, né? Sempre trocando aquela água a cada 6 ou 8 horas para a gente reduzir os fitatos, que aí vai ajudar na absorção de cálcio, de ferro, vai reduzir os compostos enxofrados, que é o que dá gases, né? Então, é interessante a gente sempre deixar de molho para ajudar nesse processo de digestão. Ótimo, isso não importa a idade, tanto para o bebê quanto para a família, tá certo, gente? Exatamente. E isso é muito importante, principalmente para um bebê vegetariano, né? Porque ele não vai ter a proteína animal, e aí vai ser a proteína vegetal e ela tem que estar, assim, tinindo, né? De nutrientes. Melhor forma de absorção. Exatamente, melhorando a forma de absorção dela. E para quem serve, gente, para qualquer leguminosa, certo? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, todas elas a gente tem que deixar de molho. E é importante não só para os vegetarianos, né? Para todos, com certeza. E aí, pronto, eu deixava congelado. Quanto tempo dura esse alimento no congelador? 30 dias, certo? Aí perguntam assim, eu posso deixar na geladeira? Pode deixar na geladeira, mas por incrível que pareça, na geladeira os nutrientes vão perder mais do que no congelador. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, o congelador perde nutrientes, né? Tem um certo preconceito com o congelado, mas o congelado, ele
ele mantém muito mais os nutrientes do que a geladeira. Então, eu não indico guardar alimentos para bebês na geladeira, né? Esse tipo de almocinho e tudo, no máximo por 24 horas. Eu sei que para adulto é 3 dias, né? 3 dias a gente guarda. Vamos supor, a gente fez um almoço, a validade dele é de 3 dias na geladeira. Mas para bebês eu não gosto de arriscar, sabe? Eu oriento assim, um dia só, eu acho que tá de bom tamanho. Amiga, uma coisa que algumas pessoas também têm dúvidas, né? Isso que você vai guardar na geladeira é aquele alimento que ele não foi tocado, né? Que você não colocou no prato. Depois que você colocar no prato, aí se o bebê não quis, né, aquele alimento, a gente não pode reofertar aquele mesmo alimento ali para ele, aquele mesmo prato, né? Tem que ser um que já estava armazenado, não é isso? Exatamente. Então, o que que acontece? Se a gente oferece aquele alimento para o bebê e de alguma forma houve o toque, assim, pegou uma colher, botou na boca e depois botou lá, ou então a gente preparou o almocinho do bebê. E aí chegou na hora, ele foi dormir, e aí aquele almoço ficou ali em cima da mesa ou no fogão tampado, mas ficou lá, né? Porque às vezes a gente tem a impressão, tá morninho. Então, se ficou em temperatura ambiente mais de 1 hora, é lixo, né? Pro adulto. Pro bebê, assim, foi dormir. Se o bebê não tocou no prato, se não houve contato de saliva, de colher, você pode colocar na geladeira e aguardar para poder dar para ele em seguida. Mas se por acaso ele comeu, pelo menos colocou na boca e depois só provou aquele alimento ali, infelizmente ele tem que ser descartado, certo? Isso serve também, gente, para os adultos, né? Não sei como é na época de vocês, mas eu me lembro na época da minha avó, era muito comum a gente fazer o almoço, deixar o almoço em cima do fogão e servir como se fosse a janta, né? E essa temperatura. E as bactérias batendo pau, né? Infelizmente essa prática não é uma prática saudável, né, amiga? Porque a partir de 1 hora já tem uma proliferação bacteriana bastante elevada, né? Vou explicar só bem rapidinho essa questão dos micro-organismos. Os micro-organismos, gente, eles se multiplicam de 20 em 20 minutos. Então, se a gente tem um agora, daqui a 20 minutos a gente vai ter 2. E eles não andam só em turma pequena, não. Eles andam em turma grande. E aí, o que acontece? Quando a gente deixa o alimento em temperatura ambiente por várias horas, aí aquele alimento ali, ele já está lotado de micro-organismos. Às vezes a gente tem uma falsa impressão assim, porque está com a temperatura morninha. Gente, a temperatura que as bactérias mais gostam é a temperatura morna. A temperatura que a bactéria não gosta é quente, bem quente, tipo assim, acima de 60 graus, para cima e abaixo de 5 graus, certo? A Patrícia está perguntando aqui se pode congelar o alimento ainda quente. Deve congelar o alimento ainda quente. Existe, né? Tabu, né? Tem um mito, na verdade. Os mais velhos adoram falar que quebra a geladeira, né? Mas não quebra a geladeira, não. O que vai acontecer é que vai gastar mais energia, porque a geladeira vai ter que trabalhar mais, não vai quebrar a geladeira. E aí, inclusive, é orientado que a gente faça isso. Por quê? Porque se a gente passar da temperatura quente, que a bactéria não gosta, para a temperatura gelada, que a bactéria não gosta, bem rápido, elas não vão conseguir se multiplicar. E aí, aquele nosso alimento, vai durar mais tempo. Porque o que acontece é que, às vezes, a gente demora muito para guardar na geladeira e o alimento passa um tempo em temperatura ambiente e aquele tempo ali as bactérias, estão se multiplicando. Elas não param. E aí, quando a gente vai guardar, ele já tem uma carga de micro-organismos já mais elevado. E aí aquele alimento vai se estragar com mais facilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Quando, vamos supor, eu fiz o feijão. Aí eu pego aquele feijão quente, coloco nas vasilhas de vidro, de preferência, né? Evitar plástico. Colocar nas vasilhinhas de vidro e destampados a gente coloca dentro da geladeira. Certo? Você pode colocar a tampinha só semi-fechada. Não precisa fechar completo, sabe? Só para sair o vapor. Aí depois que sair o vapor, aí a gente tampa, certo? Mas quando tiver o vapor, para poder não formar tipo uma bolsa, né, de calor. Então a gente deixa o ar quente sair e depois tampa. Então é orientado que guarde a comida quente, certo? Na geladeira. Isso é muito importante que a gente está falando aqui, porque assim,
o intestino do bebê, né? Ele ainda está em maturação intestinal, é diferente do adulto. Então, ele é mais sensível, né? E assim, para ele ter uma contaminação, uma diarreia, é um pulo. Então, se a gente trabalhar com essas medidas preventivas, é muito melhor daquele bebê ter uma contaminação, né? Porque, assim, o adulto ele consegue responder rapidamente. O bebê, como ele está nesse processo de maturação intestinal, demora mais e às vezes nem consegue, né? Então, às vezes tem muita diarreia e diarreia pode desidratar, né? E dependendo do caso, pelo tipo de bactéria, pode levar até a óbito. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa temperatura dos alimentos, não é isso, amiga? Exatamente. Por isso que eu sempre falo assim, falei, né, da validade dos alimentos na geladeira, que para mim, para o bebê é um dia, porque eu não gosto de arriscar de jeito nenhum dar um alimento estragado para um bebê. Então, Isso. de forma nenhuma, certo? Então, ter o cuidado com essa questão da temperatura. A gente sempre deixar o alimento ou muito quente ou muito frio. Nunca deixar naquela temperatura morninha. Temperatura morninha é a temperatura que as bactérias amam, certo? Então, a gente deixar o mínimo de tempo possível. Pronto. Ah, eu esqueci o iogurte dentro do carro, do dia para o outro. Certo? Já era. Já era. Já era. Às vezes eu tenho umas assim, amigas... quanto mais natural o iogurte, às vezes até no percurso de casa do supermercado para casa, né? Alguns já estufam, né, amiga? Exatamente. Até comigo uma vez, era um produto que era muito, muito naturalzinho, aí quando eu fui comer, ele já estava todo estufado. Aí entrei em contato com a empresa me comunicou, né? Porque às vezes, na forma de armazenamento do próprio supermercado, tem às vezes essas oscilações de temperatura. Gente, amiga, é porque assim, infelizmente, tem muito supermercado que desliga os freezers para economizar energia durante a noite. Então, inclusive, assim, eu tenho experiência com o supermercado, que eu fui. Aconteceu uma situação semana passada, eu falei assim: eu mereço porque eu fiz de novo, então eu mereço. Porque eu não compro carne refrigerada, eu só compro carne congelada, ou então eu peço lá pro cara do açougue fazer a carne. E aí eu tava apressada e eu resolvi pegar uma bandeja, aquelas bandejas que fica exposta, que é refrigerada. Quando eu cheguei em casa, a carne tava estragada. E não foi a primeira vez. Eu já tinha prometido pra mim que eu não ia fazer isso. E eu caí na cilada. Então, eu mereci. Então, assim, eu não compro carne, então eu não sofro esse problema. Mas aí o que acontece também com iogurte? Às vezes, que com certeza alguém de vocês aqui já fez isso. Já pegou o iogurte, chegou lá no caixa. Ah, não quero comprar esse iogurte não, vou deixar aqui. Aí a gente deixa lá no caixa e aí aquele iogurte fica em temperatura ambiente. Volte pra geladeira. Aí ele volta pro freezer. E aí a bonitona vai lá comprar, não sabe que passou por isso, né? Aí quando chega aqui, já chega estragado. Então tem vários fatores no supermercado. E outra coisa que eu esqueci de falar também, que quando a gente for comprar no supermercado, a gente dá preferência a comprar os alimentos que não precisam de uma temperatura controlada. E por último, a gente comprar esses alimentos com temperatura controlada, congelado, refrigerado, para poder ele passar menos tempo fora do freezer. Aí a gente já vem para o caixa, já compra. E quando chega em casa, a primeira coisa que a gente vai guardar são os refrigerados, certo? Isso. Pronto. Aí, amiga, agora tu já agora é a oferta. Agora preparo, do cozimento, né? Do congelamento, armazenamento, agora a oferta. Agora eu vou na hora de dar para o meu filho, né? Então, eu já deixava tudo congelado. Aí, quando era na semana, o que eu ia lá fazer? Eu pegava uma pecinha de cada. Eu pegava lá uma berinjela, uma pecinha, né? Porque era uma pecinha que eu cortava uma pecinha de berinjela, uma pecinha de maxixe. Pegava um cubinho de feijão, um cubinho de... Eu tava falando aqui, tem muita mãezinha que gosta de mandar para a escola, mas não oriento. Né? O iogurte, o iogurte tem controle de temperatura bem complicado mesmo. Se não tiver bem geladinho, né, e tiver numa bolsinha térmica, é bom que tenha umas plaquinhas. É bem complicado. Pronto. E aí eu pegava um cubinho de cada e aí eu ia aquecer. Como é que eu aquecia esse alimento? Eu aquecia ele no vapor também. Então, os legumes eu já colocava eles
como eu coloquei para cozinhar. Era como se eu estivesse colocando eles para terminar de cozinhar. Pegava eles, botava na panela e aí eu deixava lá eles até ficar com a textura já de servir. Porque como eu deixei ele al dente, então agora nessa segunda vez eu já deixava ele cozinhar até ficar numa textura boa, né? Macia para o bebê. O feijão, como ele tem o caldinho, se eu botar no vapor, o caldinho vai por água abaixo. E aí, o que eu fazia? Eu pegava aquelas cumbuquinhas de sobremesa de inox, até das antigas, né? Assim, nossa mãe, eu acho que quase toda mãe já deve ter tido. Aquelas da Tramontina, tipo umas vasilhinhas de inox. E aí eu colocava... E aí eu colocava os cubinhos dentro, colocava o cubinho de feijão lá dentro, aí quando ele derretia, aí eu botava no vapor, e aí junto com os legumes, e quando ele derretia o caldinho do legume, ou do caldinho do feijão, ficava lá dentro da vasilhinha e eu conseguia servir, certo? O arroz também eu fazia dessa forma, descongelado. Dá também, amiga, para fazer naquelas forminhas de cupcake de silicone, né? Também, exatamente. Exatamente. As formas de silicone, a gente pode usar tanto cubinho de gelo como cubinho de cupcake, que é bem fácil de encontrar hoje em dia, né? Isso. Eu só acho um pouco grande, assim, a porção, o cubinho, aqui em casa, o cubinho dava bem certinho, assim, o cubinho era a conta. Não, mas o que eu tô dizendo na hora de aquecer, que dá para colocar no vapor. Sim, entendeu? Sim, dá também para colocar. Eu esqueci de falar dos utensílios, né? Os utensílios que eu utilizava para preparar esses alimentos. Então, eu sempre indico panelas de inox, né? Porque são panelas que não vão transferir substâncias para os alimentos. Panelas antiaderentes, eu gosto muito das de cerâmica. E se a pessoa for utilizar o Teflon, utilizar um Teflon novo, que não esteja riscado, porque o riscado ele vai passar... vai passar tóxico, contato para o alimento. Então, se não tiver a cerâmica, se for só o Teflon, que ele esteja em boas condições, e utilizar espátulas de silicone, porque as espátulas de silicone elas não riscam as panelas. E aí, por conta disso, também elas têm uma maior durabilidade. Gosto também... Nível BPA free, né, amiga? Exatamente. Gosto também de pincel culinário. Por quê? Porque na hora de fazer um ovo, na hora de fazer uma Alice... Aí, na hora de fazer um ovo, na hora de fazer uma carninha, vai lá, pincela, no lugar de colocar o óleo, deixar bastante óleo, não. Vou só pincelar, só untar a forma, certo? Então, eu indico muito a gente utilizar o pincel. E aí, na hora de servir, como eu estava falando, eu descongelava tudo no vapor, colocava cada pecinha dentro do vapor. E aí, como é que a gente vai apresentar isso para a criança, né? Eu gostava muito de fazer bolinho com o arroz. Eu fazia um arroz bem unidos venceremos, tipo um nigiri. E aí eu fazia, tipo assim, a bolinha, né? Eu deixava ele bem cozido e aí fazia a bolinha. E aí eu servia. Aí os pedacinhos de legumes também no sentido do comprimento, como se fosse uma batata palito, só que mais grossa. O feijãozinho com caldinho. Então, às vezes, no início, quando não se aceitava bem o feijão, eu colocava o caldinho do feijão dentro de um copinho, aqueles copinhos de dose, e dava para eles beber também. E a carninha, eu gostava muito de fazer também quibes, né? Fazer uns bolinhos assim. Em relação ao arroz, chegou a tempo, Ju. Em relação ao arroz, arroz integral, arroz branco. Eu gosto muito de começar com arroz branco, sabe? Mas pode dar o arroz integral, sim. Mas eu gosto muito de começar com arroz branco, porque no início o bebê ele tá se adaptando e aí ele não tem tanta salivação, né? E aí você, assim, quem já é mãe, já passou pela fase de introdução alimentar, sabe que o bebê no início ele gosta muito daquelas comidinhas mais molhadas. Então, tudo que é mais molhadinho, eles gostam. Tipo, maxixe, quiabo, abóbora, né? Aquela abóbora bem molhadinha. Eles preferem. Então, assim, o arroz branco, ele é mais macio, né? Ele é mais fácil. Já o arroz integral, se ele não tivesse assim, bem cozido, ele é um pouquinho mais duro. Então, eu gosto de deixar assim um pouquinho mais para frente. Mas não porque não possa, mas justamente para facilitar esse processo. Aí, conforme... O que eu gosto, o que eu oriento muito, né, os meus pacientes? Eu oriento muito assim, olhe para o seu filho. Olhe para ele
e veja o desenvolvimento dele. Então, tem muito bebê que se dá super bem com alimentos mais soltos, mais durinhos e é tranquilo. Sim. Tem bebês não, tem bebês que eles gostam assim, de uma comidinha mais molhada. Então, a gente tem que olhar, não dá para colocar todo mundo dentro de uma caixa, né? Cada um é individual, né, amiga? Exatamente. E aí, na hora Eu gosto de fazer o rodízio entre o integral e o branco, até mesmo por conta da contaminação por arsênio, né? E aí, então, assim, eu prefiro, até porque quando a gente descama mais, tem menos contato, né, daquele alimento com o metal pesado. E como você falou também a textura, né? E algumas crianças têm um poder de saciedade maior, mais rápido. E aí, quanto mais fibra você dá, mais saciado rápido ele vai ficar. Então, por isso que eu também gosto de alternar por conta disso. Exatamente. Excelente colocação, amigo. E fora o arroz, a gente tem muitas opções de cereais, né? Porque a gente pensa, a gente fica viciada lá no arroz, mas a gente tem batata doce. Aí, quando tem batata doce, não precisa do arroz. Aí tem também a macaxeira, tem o inhame, tem o cará chinês, tem o bifum, tem macarrão de trigo. Então, tem o milho, né? Para quando a criança já tem dentinho. Então, assim, a gente tem muitas opções para substituir o arroz. Então, assim, são muitas opções, né? Essa é uma lista bem grande. Inclusive, tem assim, mães que chegam bem apressadas, assim, eu quero fazer cupcake, eu quero fazer panqueca de banana, eu quero fazer um monte de coisa, né? Sendo que nessa primeira fase, né, até os 9 meses de idade, a gente tem uma lista tão grande de alimentos pra gente. Tia Magda. Sobreviveram, né, tia? E se garantiram, que então aí a tua filha nutre. Deu certo, tia. Inclusive, eu estou aqui, linda, maravilhosa, mas eu já tomei, eu comecei a minha introdução alimentar com 4 meses, eu comecei a introdução alimentar com suco de laranja lima, e aí depois fui pro mucilon, danoninho, sempre tinha na minha casa, gelé de mocotó, e a minha mãe... era com mel caro. A minha mãe nem tá aqui, né, porque eu não a vi entrar. Aí, a minha mãe, durante muito tempo, ela guardou as minhas receitas do pediatra. E ela falava, e antes de eu ser nutri, né, ela falava assim: eu fiz a sua alimentação direitinho. Tudo que o médico mandava, eu dava. Até hoje eu tenho guardado todo o cardápio que ele mandou. Eu nunca me interessei de ver, sabe? Aí quando eu tive filha, eu fui lá. Eu disse, mãe, cadê aquelas receitas que você disse? Deixa eu ver, né? Sobrevivi. Sou uma sobrevivente. Ai, a Celona aqui, ó. Outra sobrevivente, né? A gente tem muito sobrevivente aqui, né? Mas a gente não vai criar sobreviventes. A gente vai criar, não, né? Nós vamos agora alimentar essas crianças com tudo que a gente tem de melhor, né? De conhecimento, então que a gente sabe agora. Educar esses paladares para que eles sejam adultos saudáveis, né? Exatamente. Porque aqui eu sofro, gente, para esquecer o Danoninho. Porque eu olho na geladeira do supermercado do Danoninho e falo assim, Danoninho, eu te amo. Mas eu sei comida afetiva, né, amiga? Exatamente. Exatamente, eu amo Danoninho, né? Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Exatamente, exatamente. Amiga, nós temos 6 minutos. Olha, mas fica tranquila com os minutos que eu descobri que a gente pode ter até 1h30 de live. Mas eu não tô. Ai, graças a Deus. Não, mas eu não tô. Eu fiquei tão nervosa pra salvar. Não, mas olha, gente, fiquem tranquilos. Amiga, boa noite. Eu fiquei tão nervosa pra salvar que não, tenha calma, relaxe. Eu não tenho a intenção. Eu não tenho a intenção de passar 1h30 aqui, tá, gente? Não preciso ir saindo. Graças a Deus. Fiquem. Pois é, gente. Aí o que acontece? Eu tava falando pra você. Amiga, Celona, vão ser pessoas melhores, se Deus quiser. A evolução da humanidade. Estamos aqui para procurar evoluir. Aí eu tava falando, gente, da forma de oferecer esse alimento, né? Então, eu procuro sempre orientar para servir esse alimento separadinho.
cada coisinha no seu lugar. Então, depois dos 9 meses é que a gente começa a misturar esses alimentos, começa a fazer preparações, tortinhas, suflês. Mas antes disso, eu gosto muito de oferecer separadinho. E aí você me pergunta assim, você só indica BLW? Se eu pudesse, eu só indicava BLW, porque eu amo BLW. Né? Eu acho que BLW é vida, é assim, é autonomia para as crianças, é um respeito pelas crianças, mas eu sei que nós, mães... Tem muitos pais, né, que tem medo, né, amiga? Inclusive eu mesma, sabe? Eu não fiz BLW totalmente com meus filhos, assim, eu tenho as minhas necessidades também, né? E eu tenho os meus medos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, a mistura, né, um mix, né, do fazer, com né? participativo, exato. Exatamente, a participativa. Mas assim, por que ela indica, né? Porque ela acredita que se fizer só o BLW, se a gente pegar e deixar só o BLW, que é o quê? A criança ela se alimentar por conta própria. Se ela consegue pegar, ela come. Se ela não consegue pegar, ela não come. E aí o que acontece? Aí existe uma preocupação com o peso da criança, né? Será que está ganhando peso suficiente? Tá. Mas daí a gente já entra, né, em outras opiniões, né? Outras coisas, mas a gente comentou até aqui na outra live, né, com a Dani, que até 1 ano de idade a base alimentar é leite materno e na ausência dele é a fórmula, não é isso, gente? Então, assim, introdução alimentar, nós estamos apresentando um mundo novo a essa criança. Não se preocupe com quantidades, né? Tente ofertar a comidinha para o seu filho de maneira mais natural possível, com menos expectativa, né? Com mais qualidade, com respeito. Eu acho que é uma das coisas que mais falta, né? Às vezes é aquela colher que fica... Uma amiga minha falou um dia desse, a colher para-brisa, né? Que bota e fica... A colher para-brisa assim. E a colher perseguidora, né? Porque a criança fica virando de um lado para o outro e a colher indo atrás. Exato. Então, e assim, uma coisa que eu aprendi na minha maternidade é que às vezes os pais querem que o filho coma, né? Você ofertando a colher e aquele bebê, ele escolhe o método dele, né? Então, assim, por exemplo, a minha filha foi um típico de bebê BLW. Eu fiz as duas formas no início da introdução, mas a Maju sempre... foi ela e ela, entendeu? Então, sim, ela até hoje é assim, ela pega, ela leva a boca e assim, a gente tem que respeitar, né, os filhos. E com relação aos engasgos, né, a gente tem que conhecer os nossos filhos, tem que dar essa oportunidade de conhecer para saber se eles vão saber se virar, né? Assim, também demonstrar aquela cara de paisagem, né? Não de pânico. Maria, a criança está aqui com gag, e você... Que nem a Mila que tá falando. Mas bem calma, bem tranquilo. Que nem a Mila tá falando aqui, que eu tô com vontade de pegar o pescocinho dela e fazer assim, ó. A Mila falou... Gente, eu tô falando assim com ela porque é minha amiga, tá? A Mila tá falando que tá dando tudo misturado e amassado. Amassado, tudo bem. Sempre, como a nossa amiga Dani falou, mal amassado. Tudo bem. Olha aí, nossa... Oi, olha a Cami. Ai, a Cami. Será que eu consigo aqui? Sim. A Jamile tá dizendo, BLW... com participativa é perfeito, até pela necessidade de nós mães. Nem toda hora conseguimos com o mando figurino. Exato. A gente vai dançando, gente, conforme a música, né? Beijo pra Aline. Beijo pra essas lindas, que eu amo. Olha, aí só falando aqui da Mila, ó. Mal amassado, tudo bem, sabe? Mas misturado, Mirla, assim, não é legal, sabe por quê? Porque a criança, ela não consegue identificar o que é cada coisa. Perfeito. Sabe? Ela não aprende. Então, assim, a introdução alimentar, gente, a gente tem que, assim, interiorizar isso. Introdução alimentar não é para comer. Introdução alimentar é para aprender a comer. Então, como é que a gente aprende a comer? A gente aprende a comer
observando, vivenciando. Então, uma coisa de cada vez. Então, isso daqui é verde, isso daqui é roxo, isso daqui é amarelo. Esse aqui é mais durinho, esse aqui Esse é aqui é mais mais durinho, esse aqui é mais ácido, esse aqui é mais docinho. Então, quando a gente mistura tudo, vira tudo a mesma coisa, a criança não está aprendendo nada. Ela não sabe o que é nada ali, tá tudo misturado. Então, por isso que não é indicado misturar. Por isso que é indicado fazer separadinho. Então, Mirla, pode continuar mal amassando essa comida. Isso. Mas deixa separadinho e vai apresentando, porque a criança, gente, mãe de primeira viagem, às vezes, acha assim, ele não tá entendendo nada. E aí depois a gente percebe assim, meu Deus, lá na frente, né? A gente, meu Deus, essa criança tá sabendo isso. Como é que essa criança sabe isso? Porque lá atrás elas viveram aquilo e elas perceberam. Então, quando você estiver dando a comida, vai falar assim: olha, esse aqui é verde, esse aqui é o brócolis, esse aqui é laranja, esse aqui é a cenoura. Eles já vão aprendendo as cores, já vão aprendendo os alimentos. E lá na frente, quando eles conseguirem se comunicar de alguma forma, que às vezes com um dedinho, né? Com um não, eu quero aquilo. Aí você eles já vão orientando assim, mais ou menos, né? O jeitinho deles se comunicarem. Preciso fazer a introdução alimentar do meu marido, só come tudo misturado. Consequência. Quais as consequências? Não, aí o que acontece? Aí tem essa questão de comer tudo misturado, né? Aí fala assim, Nutri, mas assim, meu filho adora comer tudo misturado. Tudo bem, assim, o que eu sempre oriento? Chega separado, e aí você apresenta, você vai lá, apresenta, e depois você pode misturar. Mas não fazer aquela parece uma sopa, né? Aquela coisa assim, uma papinha de uma cor só. É deixar... E é interessante, amiga, como a gente estava comentando, né? De 6 a 9 meses a gente apresentar, assim, separar. Exatamente, não é pra E aí, sempre. A partir de 9 meses, a gente vê alguma preparação, né? E aí, às vezes, também entra até aquela fase da criança não querer gostar muito dos feijões. Aí a gente pode fazer preparações com feijões, com arroz, né? Para que a gente estimule o consumo, né? Exatamente. E aí, as possíveis consequências de comer tudo misturado. Uma é a criança poder ficar seletiva. Por quê? Porque o que acontece? Na introdução alimentar, a criança ela tá aberta para conhecer tudo que você apresentar para ela. Tudo que você apresentar para ela, é muito provável que ela goste, a maioria. E aí, quando você resume isso a uma cor só e um sabor só, ela só vai conhecer aquilo. E aí depois ela vai começar a recusar aqueles outros alimentos. Outra coisa também que pode acontecer é a criança ela rejeitar tudo, porque assim, vai que a criança não gosta de beterraba. E aí você mistura tudo vai ficar com gosto de beterraba, então ela não vai querer comer nada, porque vai estar tudo com gosto de beterraba. Certo? Isso. E uma coisa, né, amiga, também é a gente se colocar no lugar da criança. Você gostaria de comer todo dia aquele alimento com aquele mesmo gosto? Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu aprendi muito foi isso. Me colocar no lugar do bebê, me colocar no lugar da criança. Porque assim, Dani, ele não tá mais aceitando isso, não tá mais aceitando aquilo. Então tá certo, vamos ver como é que tá aqui o recordatório alimentar da semana dele. Todo dia ele come isso, isso, isso. Aí eu falei, você gostaria de todo dia comer a mesma coisa? Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que se colocar no lugar do bebê, porque às vezes essa rejeição alimentar tá pela grande oferta diretamente, todos os dias, aqueles mesmos alimentos daquela mesma forma, né, amiga? Exatamente. Amiga, é isso. Eu acho que se tiver alguma dúvida, a gente pode responder. Se não, acho que a gente já pode concluir, né? Isso. Alguém tem dúvidas, meninas? Adorei saber que a gente tem um tempinho a mais, porque eu fico doida para conseguir salvar, e aí na outra quase que... Gente, muito grato por vocês estarem aqui, certo? Vai ficar salva, menina. Vai ficar salva no Instagram da Dan. Isso. Muito grata pela sua participação, Camilona. Gente, sigam a Camilona, certo? Qual é o teu Insta, amiga? Diz aí. Camila com 2 L's, _ Nutri. Aparece para eles, amiga. Aqui aparece. Tem cadeira que você recomenda e pratinhos, colher sempre
ponta incolor, né? A cadeirinha, pelo menos eu, a Adam pode falar dela, né? A cadeirinha né? Eu, usuária, não vou falar só de Nutri, vou falar de usuária. Eu gosto muito das portáteis. Inclusive, eu comprei uma da Kiko, que ela tem um acolchoado, que se fosse hoje, eu não teria comprado ela, eu teria comprado uma totalmente sem acolchoado, eu teria comprado uma lisa, plástico, mais simples, porque eu posso pegar ela e botar debaixo de um chuveiro e lavar completamente. Porque o que acontece? Tem umas que elas têm uma entradinha e se cai alguma coisinha ali dentro, barata, pra limpar formiga, é horrível. Horrível, eu tive que desparafusar. Então, cadeirinha é a mais simples possível, assim, na minha opinião, tá? Tem umas lá, tem umas chiquérrimas, cheia de acolchoado e tudo. A minha é portátil também. A minha da Maju vai ser usada na do Bento, é a mesma também. E ela é portátil, dá para limpar, e a plástico. Ai, Ju. E a portátil é assim, ela é boa também, porque assim, depois a criança vai crescendo e a gente vai conseguindo usar para acoplar na mesa. É como um assento de elevação. Um assento. Isso, exato. Exatamente. E uma coisa boa também, amiga, é, por exemplo, às vezes você vai para casa da avó, exatamente, dá para carregar também. Exatamente. Beijo, tia Magda. Também amamos você, tia. Então, assim, eu prefiro a cadeira o mais simples possível. Eu sei que é pequena, eu sei que parece ser desconfortável, mas assim, você pode pegar, enrolar umas fraldas e colocar como se fossem umas almofadinhas na lateral, que dá uma melhorada nessa questão do conforto, sabe? Porque passa tão rápido. Olha, eu também ficava preocupada com isso, assim, eu quero uma mais confortável, não sei o quê, mas quando a gente vai vivendo dia após dia, a gente vê, meu Deus, quanto mais simples, melhor. Em relação ao pratinho, eu falo sempre para meus pacientes, olha, gente, você pode até ficar triste comigo, mas eu sou tão econômica com esse negócio de introdução alimentar, negócio de comprar pratinho de não sei o quê, copo de não sei o quê. Comigo não é muito assim, sabe? Assim, inclusive, o pratinho que Gabriel usou é o pratinho de sobremesa aqui de casa, que é um pratinho de louça branco, limpão. Então, assim, é o que tinha aqui para ele usar. Então, eu sempre gosto de pratos lisos, sem desenho, sem divisória, porque nada tem uma que chame a atenção da criança, nada que chame a atenção, né? porque no início o pratinho no início o pratinho às vezes até serve como distração para a criança fica brincando com o prato, então é o prato branco mesmo, liso. O talher, eu vou falar também minha opinião, sabe? O talher, se for um de sobremesa, pequenininho, pode ser de inox, de sobremesa. Quanto mais plano ele for, melhor. Então, quanto mais côncavo é ruim, porque o bebê ele ainda não tem essa habilidade de fazer assim, ele faz assim. Então, se for plano, é melhor. Então, também eu usava os daqui de casa de sobremesa, tá? Não comprei nenhum específico. E os que eu tinha comprado pra Júlia, eu nem usei muito. Chegava aqui, eu pegava os que estavam ali no faqueiro, que era mais prático. O meu é aquela história de ouvir o bebê, né? Comprei um e tal, ela ganhou uns também, mas na hora de comer, ela preferia a bandeja. Exatamente, pois é. Então... Não tinha colher. Não tinha colher, né? Não precisava. E copo, Camila, também prefiro copinho aberto e canudo. Não uso não indico copo de 360, não indico copo de bico rígido, eu indico copinho de casa que tem aberto. Por que eu faço assim? Porque eu gosto de ensinar uma coisa só uma vez. Não tem esse negócio de adaptação. Eu vou ensinar no copinho de 360, no copinho de bico rígido, aí depois eu vou ensinar no copo aberto, no canudo. Não, a gente chega logo e ensina logo do jeito certo. Inclusive, eu tenho até um vídeo já para postar do Gabriel usando copinho de vidro com 6 meses, copinho de vidro com 1 ano, para ver a evolução, porque eles evoluem muito rápido. Mas acho que foi isso. Aqui eu gastei dinheiro com esse de 360, a mais eu nunca gostou. Caríssimos, olhos na cara. A minha, essa daqui, quando passou o cocô, ficou terrível. Quase não limpa, exatamente. Se for, quanto mais lisinha, melhor. Ótimo. Maravilha, Camila Cunha. Muito bom ouvir a experiência de vocês. Então é isso, gente. Acho que já tá na hora da gente ir, né? Algumas pessoas já saíram da live. Acho que já deu, né, E, amiga? gente, assim, uma coisa fundamental. Respeito e não
criem tantas expectativas sobre seus filhos. Respeitem eles, respeitem o tempo deles. A alimentação, quanto mais variada possível, é melhor para essa criança. E assim, tudo tempo ao tempo, tá certo? Pois beijos. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Grata também, amiga. Por Grata ter pelo aceitado meu convite. convite. Grata. E eu vou deixar salvo no feed, Deixa tá bom? lá, Sala. Beijo a todos. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.